Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Momento Best-Seller, hoje comigo, Arnaldo Neto, autor de 20 best-sellers, e Graça Siracusa, Gracinha, minha amiga, autora do best-seller Então Mulher, Qual é a Sua História? Em breve falaremos muito sobre você, sobre esse livro, mas antes queria convidar a audiência a seguir o nosso canal, compartilhar com os amigos e, claro, caso você queira ser best-seller como eu e a Gracinha, clica aqui que estamos te esperando. Gracinha, meu amor, bem-vinda. Uma honra falar com você. Obrigada. Antes de falar de você, quero falar de Carmen, sua mamãe, de 97 anos, e queria, com sua permissão, dedicar esse episódio a ela. Afinal, a Carmen é uma mulher muito sábia, porque te deu o nome mais propício de todos, Graça, que é o que você transmite, o que você tem. Então, parabéns pelo nome, parabéns pela mãe. Carmen, hoje é pra você. Vamos lá? Nossa, vamos lá, agora melhor ainda. Meu amor, essa obra aqui é muito importante e eu queria começar falando um pouquinho sobre ela. Nela, você nos ensina, ainda mais para mulheres, que é o público ao qual você se dirige, a ressignificar a própria história. Todo livro, embora ensine algo, como você ensina, tem uma origem em alguma experiência pessoal. Verdade. Qual foi o momento ou momentos que você lembra na sua história que você precisou ressignificar e que te deu a confiança para hoje poder também ajudar outras mulheres a seguirem o mesmo caminho? Bom, eu falo muito das leis biográficas e que elas regem cada setênio da nossa vida. Então, todos foram importantes para mim. Mas eu posso te dizer que meu 8º setênio, dos 49 aos 56, foi um setênio muito rico em experiências inesperadas, onde eu tive que usar muito a minha boa vontade, a minha criatividade, o meu amor pela vida. E eu acho que isso me trouxe algo que eu precisava, passar adiante para outras pessoas. Então, acho que nesse momento eu me senti movida a isso. Maravilhoso, meu amor. E olha só, de maneira um pouco até metalinguística, você, ao escrever um livro sobre ressignificar histórias através de setênios e escolhas de novas crenças, a própria escrita do livro fortaleceu em você esse conceito e a própria escrita também te ajudou a ressignificar histórias mais recentes ou até revisitar outras mais antigas? Ah, sim, não tenha dúvida, porque tem a minha própria história, onde eu preciso considerar, dar valor, como eu posso dizer, dar um novo significado ao que não deu certo, aquela experiência que não foi tão positiva, aos momentos dolorosos. Tudo isso eu tenho que olhar e transformar isso em algo produtivo para a minha vida. Tá, não deu certo, mas o que eu posso fazer a partir de agora para dar certo? Às vezes a gente fica, choramingando, leite derramado, né? Como dizem, fica achando que ai, puxa, poderia ter sido diferente, mas não foi. Foi o que tinha que ser. E o que tinha que ser trouxe aquilo que eu preciso para tocar a minha vida para frente. Acho que isso é basicamente o que eu quis muito passar. Perfeito. E você percebe, tanto na sua experiência pessoal, quanto ajudando mulheres a fazerem isso, é mais fácil ressignificar eventos mais recentes, mais antigos, varia, e se varia, tem um porquê essa variação, uma lógica, ou cada pessoa é singular? Ah, sempre, né? Cada pessoa é única. Mas eu acho que a nossa vivência da criança, sabe, aquela criança lá do passado, que, não sei, cada um tem a sua história, né? Mas eles falam muito na psicologia da criança ferida. E eu levo muito em conta isso, porque nem sempre as coisas deram certo. A gente vivia numa época muito difícil. Até porque os pais não sabem muito bem como lidar, né? Eles também estão aprendendo com essa experiência
Acho que você vai experimentar isso em breve. Sim. E o que acontece? Essas carências, sabe? Ou as broncas que a gente recebia, uma rigidez que naquela época era bem grande, deixou uma criança machucada, cheia dos seus complexos e que reflete na vida adulta, na autoestima, na forma de lidar com a vida. E a gente precisa dar atenção para essa criança. A gente precisa acolher essa criança, dar colo para ela, conversar com ela, sabe? Interagir, dizer, olha, tudo bem. Eu amo você, sabe? Eu tô te acolhendo e vamos juntas. Você vai me trazer as coisas boas da infância, a criatividade, a vontade de brincar, né, com a vida. E eu vou te ensinar a aceitar melhor a vida como ela é. Você tem algum exemplo pessoal de algum cliente, amigo ou leitora que você ajudou, ou até fictício, de olha, essa pessoa encarava esse fato assim e após a ressignificação ela passou a ver assado? Por exemplo, durante muito tempo eu olhava para mim mesmo e falava, poxa, por que Deus eu nasci tão ansioso? E hoje eu entendo que sem essa minha atividade mental eu não consigo fazer isso aqui que eu tô fazendo. Então eu ressignifiquei assim. Tem algum exemplo seu, pessoal, de alguém que você ajudou, ou até hipotético que você podia compartilhar para quem tá em casa eventualmente aprender e fazer consigo mesmo? Ai, eu tenho muitos exemplos pessoais, né? E também tenho falado muito sobre isso com os pais, principalmente as mães das crianças que eu atendo em consultório como fonoaudióloga, né? E aí eu tento trazer esse olhar para a sua própria história, porque quando você traz um novo sentido para o sofrimento que você teve, você amplia, você aprende a entender o seu filho, sabe? A necessidade que ele está tendo, por que ele veio da forma que ele veio, o que ele precisa para tocar a vida adiante. Então, eu acho que eu tenho muitos exemplos, eu não conseguiria te dizer um específico agora, mas tem muitos. Quando você fala de ressignificar a própria história, imediatamente eu penso em Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, e na obra dele. E a pergunta que eu ia fazer era justamente essa. Se você pudesse colocar esse livro aqui, nessa estante, e ao lado dele colocar outros livros de outros autores que te ajudaram a entender como ressignificar a própria história, quem estaria nessa estante junto com você? Imagino que Viktor Frankl seria um, se não for, eu te aconselharia a colocar. E quais seriam outros? Sim, mas com certeza ele estaria. Viktor Frankl? Estaria. Eu acho também que eu colocaria os livros da doutora Gudrun, que conta pra gente muito sobre essas leis biográficas. E até alguns... muitos dos que a gente já tem conhecido agora, dos nossos colegas escritores, sim, porque tem tido coisas muito, muito boas. Mas eu acho que Viktor Frankl e doutora Gudrun iria deixar bem completa essa companhia de gigantes, hein? Uma companhia. Caraca, aí. Que beleza. E honra deles também estar do seu lado. Meu amor, eu ia fazer essa pergunta e você me deu agora a ponte para ela. Eu fiz fono quando criança, ainda faço fono. Tô aqui ao seu lado me esforçando para falar de maneira articulada e um pouco mais grave para te deixar orgulhosa. Mas a fono não só é um caminho para você mudar a sua voz, como também para mudar a sua história. Eu aprendi isso, e para quem talvez não entendeu ainda essa relação, como é que através da voz, da fono, você pode mudar a sua própria história? Então, porque você falou especificamente da voz, né? A voz, ela traz muito da nossa identidade. Uhum. E algumas pessoas chegam lá no consultório e falam, eu não gosto da minha voz. Uau. Eu não... eu até falo bem, mas eu odeio me escutar. Uau. Então, peraí, vamos começar de novo, porque a voz da pessoa não é que é aquela Sim. voz de taquara rachada que a gente brinca, né? Não, é uma voz normal, mas por que não gosta? Uhum. Então, na verdade, ela está dizendo, eu não gosto de mim, né? E
voltando para o ressignificar o passado, é justamente olhar aquilo que eu fiz de errado foi porque eu entender que eu não tinha condição de fazer diferente, mas que agora eu posso desenvolver isso. Eu posso fazer melhor. Eu posso estar de bem comigo mesma. Eu posso me amar. Né? Porque se eu não me amar, quem é que vai me amar? O resto é lucro, mas primeiro sou eu que tenho. Né? Se nós estamos falando do CTN, eu vou me estender um pouquinho, porque assim, quando eu resolvi escrever o livro, que eu falei, não, eu tenho que colocar isso no mundo, foi quando meus filhos saíram de casa, porque cresceram, tomaram o seu destino, né? E aí, eu e meu marido olhamos um para o outro e ficou aquela pergunta no ar, né? Mas quem é você? E aí eu falei, não, tem uma pergunta anterior a essa. Quem sou eu? Porque a gente tem uma vida tão atribulada, a gente corre tanto. Eu tive 3 filhos e trabalhando e, sabe, tentando estar muito presente na vida deles o máximo que eu podia na época. E aí, você não... Sabe, a gente perde um pouco o fio da meada de se acolher, de se cuidar, de se gostar. E é isso que eu quero contar, que eu quero pedir um pouquinho para as pessoas, né? Não deixa chegar lá quando os filhos forem seguir sua vida ou quando você se aposentar. Não é nada disso. Todo dia é dia de você se cuidar, de você se amar, de você olhar para o seu passado, entender o que aconteceu, dar um significado novo para aquilo, entendeu? Claro, meu amor. É isso que eu... Obrigado por compartilhar. A bandeira que eu tô levantando. Levantou muito bem. E eu queria falar agora de um assunto que você é especialista e tá no seu DNA. Longevidade. Afinal, nossa querida Carmen está com 97 anos, é isso? Isso. Uau. E meio. Chegando aos 98. Fala um pouquinho pra gente se você também acha que esse caminho de ressignificar, reconhecer, se empoderar com a própria história pode também impactar na longevidade. E não só na longevidade, mas na qualidade com a qual você chega numa idade avançada. Nossa, tudo, né? Vai interferir demais e de forma benéfica se você... eu acho que a palavra perdoar é incrível nesse momento, porque a gente se cobra muito, né? Por aquilo que não deu certo. E esquece de olhar que muita coisa deu certo. E que a dor faz parte da vida. E que ela nos ensina, ela nos fortalece, nos faz mais criativo, ajuda a gente a transformar muita coisa para sobreviver à dor. Então, eu acho que a qualidade da sua vida só tem a melhorar se você olhar para esse passado e se tornar mais resiliente, mais forte, porque a vida segue. Todo dia a gente acorda, né? E fala, bom, é mais um dia que eu tenho para viver e bora lá. E se a pessoa que está com 70 nunca fez isso, ela pode reparar esse tempo, não pode? Lógico, sempre é tempo. Eu tô com 70 agora, né? Agora, puxa... Agora é hora de ser best-seller. Agora é hora de tudo. De tudo aquilo que tem sentido para mim, né? Para minha vida. E para eu descobrir esse sentido, eu tenho que voltar para trás. Eu tenho que olhar com muito carinho e ver o que eu ainda quero fazer. E por que você acha que tantas mulheres mais maduras, como você, tem procurado um caminho para escrever livros, para deixar uma obra no mundo? Eu tenho algumas impressões, mas queria escutar de você para ver se você confirma elas. Olha, eu acho que quando a gente olha para a história, para a própria história, no caso específico do meu livro, mas eu acho que qualquer pessoa olha para sua própria vida e fala, puxa vida, eu tive muita coisa boa. Eu acho que eu preciso, de alguma forma, não necessariamente colocar sua biografia ali, mas, de alguma forma, eu quero trazer para o mundo, deixar para o mundo um presente, um legado.
seja em forma de uma ficção ou poemas ou um livro contando um pouco da sua própria luta para trazer bons exemplos. Eu acho que por isso que a mulher, quando chega nessa idade e olha com carinho para o que viveu, sente muito essa vontade. Sem dúvida, era a minha impressão mesmo. E me responde uma coisa, a maioria das mulheres mais maduras que me procura para escrever um livro, eventualmente já estão aposentadas e estão olhando para o livro mais como um legado e eternizar uma mensagem para filhos e netos. Sei que você também tem essa intenção. Sim. Mas você continua super ativa, profissionalmente, na sua vida pessoal. Para você, além do legado, o best-seller, o livro lançado, teve também um impacto profissional? Ah, sim. Até porque agora eu estou direcionando o foco do meu trabalho para a família, oferecendo mentoria parental. Fiz uma formação, até que recente, para justamente... É uma coisa que eu já vinha fazendo naturalmente, né? Eu recebo a criança com dificuldade, eu tenho que acolher a família, eu tenho que ajudar esses pais a caminharem para a compreensão dessa criança, enfim, me ajudarem também, porque eu não consigo fazer nada sem eles, né? Claro. E então eu já vinha fazendo isso naturalmente, mas aí eu fiz uma formação para fazer isso de uma forma, né, claro, mais focada e tal. Então eu quero muito continuar atuando, auxiliando as mães, os pais também, porque inclusive as leis biográficas que eu trago nesse livro servem para os homens também. Claro. Né? Eu direcionei para as mulheres, porque sabe como é, né? Lógico. Mas os homens também, inclusive amigos meus que leram, deram um retorno para mim muito positivo e gostaram da leitura. Né? Então, os homens também estão convidados a essa leitura. E eu quero, então, ajudar essas mães, ajudar as mães que não são mães biológicas, né? As madrastas, a entenderem, a compreenderem, a lidarem melhor com o filho, porque essas crianças precisam ter esse contorno, né? Esse calor humano para seguir em frente e ser o adulto que eles desejam que ele... Adulto livre, né? Meu filho não vai ter que corresponder às minhas expectativas. Ele vai ter as dele, mas ele precisa crescer um adulto equilibrado. Sim. Então, se eu entender bem essa criança, eu vou conseguir ajudá-la melhor. E é isso que eu quero ajudar os pais a isso, sabe? Obrigado por compartilhar. E você agora já falou de planos que você tem, formações. Como é que você encara a palavra aposentadoria? Isso é um plano? Você tem essa meta? Você olha para isso? Eu tenho visto recentemente algumas pessoas têm trocado um pouco essa palavra por algumas outras coisas, mas não querem enviesar a sua resposta. Como é que é a sua ideia em relação a isso? Olha, para mim, aposentadoria é tempo de serviço que você começa a receber sem necessariamente estar trabalhando. Para mim, é isso que significa aposentadoria. Porque eu não... parar não faz sentido para mim. A minha vida eu tenho que estar atuando de alguma forma. Bom, como eu sempre lidei com criança, com família, eu tô indo nesse caminho. Mas eu poderia virar uma florista, né? Eu poderia trabalhar com flores, que eu adoro também, ou fazer um café, sim, uma loja de café. Contribuir. Isso, de alguma forma eu estar no mundo, sabe? Trazendo alguma coisa minha para oferecer para o outro. Isso é muito inspirador. Obrigado por compartilhar. Eu tenho algumas perguntas para você para a gente poder encerrar a nossa interlocução, mas queria agora te dar a oportunidade também para perguntar para mim. Sei que você trouxe algumas coisas aí para perguntar. Fica à vontade, estou à sua disposição. Eu tenho uma curiosidade. Você, eu acho que em algumas vezes você até já contou isso, mas eu queria que você contasse novamente. Claro. Você tem vários livros. Sim. Que você foi best-seller. Sim. Em que momento, quantos você já tinha escrito, quando você falou, puxa, eu posso ajudar outras pessoas a serem best-seller também? Olha, qual foi ótima pergunta. Seria muito exagero da minha parte
contar essa história como um plano genial da minha cabeça. Foi muita sorte, pra ser sincero. Claro que eu aproveitei a sorte, mas eu tinha 3 livros lançados, Vivendo de Propósito, 3 P's de Propósito e Hábitos de Propósito. Ainda naquele momento, eu tinha a ilusão de que eu ia viver de livros, o que hoje em dia é bastante complicado. Os livros hoje em dia são sim uma fonte de prosperidade porque eles te permitem vender outras coisas mais caras, como mentorias e palestras. Esse é o caminho que eu sigo, que eu acredito e que ensino. Mas até aquele momento eu queria viver de livros. Tinha algum capital de giro com isso, mas não suficiente para ter a vida que eu queria, a vida que hoje eu tenho. E aí, muito frustrado com isso, eu fiz uma pesquisa de mercado com alguns amigos e perguntei, olha, qual produto, se eu oferecesse, vocês comprariam na hora? E eu não sei como é que eu não tinha pensado nisso antes, mas a grande maioria respondeu, eu quero aprender a ser best-seller. E eu fiz um MVP, um protótipo, né? Fiz um primeiro piloto com amigos meus. Todos pagaram um dinheiro que eu nunca tinha recebido antes. Pagaram rápido, sem pensar, tiveram sucesso e ficaram muito felizes. Eu falei, olha, se eu não abraçar isso agora, eu sou muito cego. Então, teve da minha parte essa intenção de fazer uma pesquisa de mercado, que eu acho que foi uma boa ideia, mas foi minha audiência que me mostrou o caminho. Então, com 3 livros, eu ainda querendo viver só de livros, eu fiz essa pesquisa, vi que muitas pessoas queriam, como eu, aprender a ser best-seller, e naquela época não tinha comunidade. Para quem não sabe, hoje a gente tem uma comunidade com 1000 autores que compram os livros uns dos outros e ajudam esse movimento. Na época era 0 comunidade. Eu virei best-seller 3 vezes, 4, 5, sem comunidade. Esses autores também. Eu falei, poxa, o método funciona. Acelera o tempo, depois de 3 anos de mentoria, hoje temos 1000 autores e a gente consegue ter esse movimento de vendas na própria comunidade, mas não era assim no começo. Então foi essa resposta dessa pesquisa que eu fiz e essa primeira turma que me deu a certeza que esse caminho era o caminho a ser seguido. Que bom, né? Chegou aos 1000, hein? Caramba, é muito legal, né? E é bem importante porque quando você dá o primeiro workshop, você conta tudo. Exato. Quando eu te ouvi, eu falei assim, nossa, tá aqui a receita. É verdade. Né? É só seguir a receita, como um bolo. Se você faz direitinho, ele vai ficar um bolo muito gostoso. Mas aí, depois eu falei, ai meu Deus, mas será que eu dou conta, né? Eu trabalho ainda, tenho minhas coisas. Aí você chega no final e oferece esse apoio, né? Sim. Falei, perfeito. Então, e assim, agora permita também te trazer aqui um elogio, porque a forma como você faz, que sabe, eu me identifico muito, porque assim, às vezes eu tô dando uma palestra para fonoaudiólogo, assim, nossa, Gracinha, você não esconde nada, você conta tudo que você faz, como você faz. Sim, mas por que não? Porque normalmente as pessoas dão só aquela, né? Um gostinho. Um gostinho e esconde o resto. E você não, você é super generoso nessa sua forma de trabalhar. E isso dá pra gente muita segurança, sabe? Obrigado. Então, nossa. Eu agradeço a sua fala. Tem generosidade nisso, claro, mas tem também estratégia. Porque olha só que interessante. Você tem razão quando você fala que eu entrego tudo. Tem um conceito de marketing que é entregue os segredos e venda a implementação. É exatamente o que eu fiz. Eu entreguei os segredos. No workshop eu falo em qual categoria você tem que colocar o seu livro, quantas vendas tem que fazer. Quem quiser fazer o workshop, clica aqui e se inscreve. E no final eu falo, olha, se você quiser que eu faça por você, tá aqui, né? Você tem aqui um produto mais caro. Então, esse é o conceito. Entregue todos os segredos. Venda a implementação. Então, você pescou aí um conceito de marketing de maneira bem orgânica. Eu fico muito feliz. Obrigado por isso. E tem mais uma pergunta. Vamos lá. Acho que 2. Fica à vontade. Em que momento também... porque eu percebi que você foi direcionando o seu chamado para os mais velhos. Sim. Os mais experientes, vamos Maduros. dizer assim, mais maduros. E aí, qual foi? O que te levou a direcionar um pouco para esse público? Muito boa pergunta. Tem 3 critérios para você perceber quem são seus melhores clientes. Quanto pagam, como se comportam e resultados.
Quanto pagam é óbvio, o valor que pagam. Como pagam, se demoram para pagar, se são inadimplentes. Comportamento é se são respeitosos. E resultado é se seguem as regras e vão até o final. Com esses 4 critérios, eu vi Gracinha, Vera, Maria Amélia. É óbvio, vamos abraçar esse público, porque... E aí você me fala se estou correto. É uma audiência muito respeitosa, porque já viveu muito, sabe? E já entendeu as regras da vida, que não vai chegar a lugar nenhum sem respeito. Que, embora não tenha muito tempo, porque são muito ativos, tem algum tempo, porque os filhos já não estão mais em casa e tudo mais. Tem algum dinheiro acumulado pela experiência profissional que fizeram, né? E tem uma história maravilhosa para deixar. Então, eu queria te agradecer, porque você foi... Eu podia te responder essa pergunta falando, graças a você, porque você faz parte disso. Você, Maria Amélia, Vera e pessoas incríveis que entraram na minha vida e me fizeram abraçar essa audiência que tem sido, para mim, fantástico. Financeiramente, sim, mas, sobretudo, nessa relevância de estar aqui com você sentado, porque poder aprender com a sua história é um privilégio, e com a da Maria, Vera, entre outros. Então, obrigado pela pergunta. A resposta é te conhecer, praticamente. Poxa, obrigada. Obrigado. E assim, né, você falou uma coisa importante. Tá, isso tem a questão do dinheiro, né, do retorno financeiro do seu trabalho, que claro. Você trabalha todo dia muito, né? Aguentando as nossas perguntas. Por favor, socorre aqui. E você orienta de novo e de novo. Bom, mas aí é que tá. Eu aprendi muito nos meus 70 anos que o dinheiro é consequência. O que vale é a forma como você faz o seu trabalho. Sem dúvida. Né? E então é isso que é o tesouro, né? De qualquer trabalho, né? Você não acha? Total. Olha que metalinguagem interessante. Ao me convidarem para esse projeto aqui, desses podcasts, e para qualquer projeto, os 3 critérios que eu avalio, dinheiro não está dentro disso. Eu vou ajudar as pessoas, eu vou aprender, eu vou conviver com pessoas interessantes. 3 critérios que eu uso para decidir entrar no projeto ou não, e não por acaso estamos aqui hoje. É isso mesmo, concordo plenamente. Meu amor, obrigado pelas perguntas, e eu queria agora te dar um espaço para, olhando para aquela câmera ali, você se conectar com a mulher que está agora te escutando, quer ressignificar a própria história. O que você pode deixar para ela de recado final? Pode cantar, fazer poesia, dançar, fazer pirueta. Fica à vontade, o espaço é seu. Você falou que pode cantar, né? Mas eu lembrei de uma música do Ivan Lins que fala assim: começar de novo e contar comigo, vai valer a pena ter sobrevivido. Bom, ele fala várias vale a pena, mas eu acho essa música fantástica. Porque, sabe, gente, vale a pena, viver vale a pena. E nós precisamos, assim, não podemos deixar para amanhã o que já podíamos ter feito ontem. E qualquer fase da nossa vida vale olhar para a sua história anterior. Se você está com 28 anos, com 35, olhe para os setênios anteriores, veja o que já aconteceu e o que eles podem te ajudar para frente. Na conversa com os amigos, a experiência do outro também pode ajudar, você não acha? Né? A minha pode ajudar você, a sua pode me ajudar. Então, assim, conversem sobre a vida, né? A vida já vivida, a vida que ainda virá. É isso, eu acho que a vontade de viver é tudo. E Gracinha, quem está agora em casa e quer comprar o seu livro, fazer fono com você, conversar com você, qual o contato que você deixa aí? E-mail, Instagram, WhatsApp, site, como é que podem chegar até você? Olha, tem o Instagram, é @gracinhasiracusa, e-mail é rgsiracusa@uol.com.br. E tem... Tá ótimo. Acho que tá bom, né? Tá Só ótimo. isso aqui. Tá ótimo. Meu amor, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Nossa, eu que agradeço. Um prazer. Muito gostoso. Mais um beijo.
Beijo pra mamãe Carmen. Hoje foi por você, tá? E beijo pra você que tá aqui em casa. Ela vai ficar muito feliz. É pra ela. Você que tá em casa e viu a gente aí, por favor, mais uma vez, siga o canal, compartilhe. Caso você queira, como eu e a Gracinha, ser best-seller, clica aqui que nós estamos te esperando. Lembrando que ser best-seller é a sua obrigação para que mais pessoas tenham acesso a uma história que, como a da Graça, pode mudar vidas. A sua história pode mudar vidas e nós estamos te esperando. Beijo e até a próxima. Obrigado a todos.